Tá muito pouco difundido, né, essa ideia, tá pouco bem explicado, né. Ele não consegue ter dados subclínicos e de detecção precoce, né, no usuário de esteroide. Então, hoje tem se falado muito sobre as técnicas de strain, por exemplo. Para a galera poder se resguardar o máximo possível, quais são os exames que as pessoas precisam fazer para acompanhar esses colaterais do coração? Cara, essa é uma pergunta que é muito feita, mas a verdade é que seria muito simplista nós resumirmos quais os exames seriam necessários para todo mundo. Algumas pessoas podem acabar precisando de mais exames, outras de menos exames. Mas, assim, pensando num contexto geral de um usuário crônico, além dos exames de sangue que são feitos ali para detectar polissemia, né, ou possíveis alterações renais, eventualmente, que podem acontecer de forma indireta, mas podem acontecer, etc. Cara, uma ecografia abdominal seria bastante interessante para ver pelo menos questões hepáticas ali, como eu falei dos adenomas. A depender da idade e ali do uso crônico e de outras alterações nos exames laboratoriais, talvez uma estratificação para verificar se não tem placas de ateroma, como uma eco de carótidas, por exemplo. Uma ergospirometria acaba sendo bastante útil também para avaliar esse indivíduo do ponto de vista cardiovascular também no esforço, né, e cardiorrespiratório também no esforço. E talvez o exame mais discutido aí, que de fato é um dos mais importantes, porque é o principal sistema acometido e que oferece risco à vida, é o ecocardiograma ou outros exames mais complexos, a depender do caso, né? E aí o ecocardiograma, a gente entra, né, quando a gente vai falar de ecocardiograma, a gente pode até entrar um pouco em algumas técnicas aí que o pessoal tem falado bastante hoje em dia, como o strain, o trabalho miocárdico, e o pessoal tem pouca ideia do que é isso. Então, acho que esse é um ponto que talvez seja legal a gente explicar para a galera aí. Massa, então já pode puxar o bonde, fala um pouco aí sobre esse assunto, porque eu acho que tá muito pouco difundido, né, essa ideia, tá pouco bem explicado, né. Perfeito. Cara, acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a falar é que nós temos duas fases assim de maior interesse quando a gente fala do coração, que seria a fase diastólica e a fase sistólica. Né? Para quem não sabe, a fase diastólica é a fase de relaxamento, a fase sistólica é a fase de contração. Quando a gente fala especificamente do ventrículo esquerdo, o sistema de contração dele é um pouco diferente. Na verdade, ele é baseado em um sistema de rotações, né? Como se fosse aqui o ventrículo esquerdo, ele se rota para ganhar força de compressão e vencer a pressão arterial, né? Que é mais alta. E normalmente a base gira, né? Normalmente não, isso é o esperado, né? Fisiológico, a base girar no sentido horário e o ápice no sentido anti-horário, eles se encontram no meio do caminho, né? A gente chama essa posição de rotações de twist. E isso vai gerar ali uma força de compressão. Certo. O ecocardiograma padrão, ele acaba vendo mais a quantidade de sangue que é ejetada, pode ver ali também uma disfunção diastólica, mas ele não consegue ter dados subclínicos e de detecção precoce, né, no usuário de esteroide. Então, hoje tem se falado muito sobre as técnicas de strain, por exemplo, né, que o que é o strain? O strain, na verdade, o coração tem o que a gente chama de speckles, que são como se fossem impressões digitais, são alguns pontinhos que tem no coração, que o software consegue detectar esses pontos, né, e ver a modificação deles durante o processo de contração e relaxamento. Então, pensem que a gente tem um segmento de músculo cardíaco ali, né? Das áreas do músculo cardíaco. E o que a gente consegue ver? A partir desses speckles, a gente consegue ver se esses pontos estão se afastando, se aproximando, ou seja, estão se encurtando ou não. E aí, o strain, na verdade, ele é uma avaliação da mudança percentual dessa diferença do segmento entre a diástole inicial e a diástole final. Né? E essa mudança percentual é basicamente um índice de deformação que a gente chama de strain. Esse índice ele pode ser visto em principalmente três planos, né? Que é o plano radial, que se vê normalmente espessamento, e o plano circunferencial e longitudinal, que se vê, né, um encurtamento. E aí, a partir disso, né, a gente consegue detectar se essa deformidade, se essa deformação ela está sendo fisiológica ou não. Só que outro ponto que é importante a gente discutir aqui
é justamente a questão das limitações da técnica, porque tem muita gente falando sobre isso e vai lá fazer um strain ali no hospital da esquina, às vezes, né? Que o indivíduo não é tão bem treinado, que não é tão bem capacitado, e aí, eventualmente, tem um resultado ali que é completamente operador dependente, que se o operador não tiver uma experiência boa, esse resultado pode ser completamente alterado. E pode ser que um resultado normal venha alterado ou que um resultado alterado esteja normal, porque a técnica foi mal feita. Então, a técnica correta é imprescindível para o exame ser mais confiável. E aí a gente tem que ver se a janela do paciente é boa, né? A questão também das visões, se o indivíduo pega as visões ali apicais certinhas, né? A forma de realização do exame, e aí a gente já entra também no viés do avaliador, porque se o indivíduo tem um preconceito, se o médico já tem um preconceito, ele já tem um viés, ele já tende a procurar problema, e isso também pode ser uma questão que pode trazer resultados que não são os melhores resultados reais, né? Pelo viés do avaliador. A questão da definição dos segmentos, que muitos indivíduos que não são treinados acabam não fazendo, às vezes eles confiam puramente no software, na detecção do software, mas eventualmente precisa de ajustes nisso, frequentemente precisa de ajustes nisso. A própria variabilidade entre aparelhos. Então, nós temos duas principais marcas, que é a da General Electric e a da Philips. Os aparelhos entre as marcas não são comparáveis, os resultados entre as marcas não são comparáveis. Então, se eu fizer um da General Electric, a tendência é que o resultado possa ser diferente que o da Philips. Então, eu preciso sempre fazer, o ideal é que sempre faça no mesmo lugar e com o mesmo profissional, justamente para ter uma maior confiabilidade desse resultado. Porque o aparelho é o mesmo, o profissional é o mesmo, e ainda assim é operador dependente, né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora da avaliação desse exame.